Vamos lá. Aqui, a primeira pergunta, Arnaldo, do Felipe Bonires. Com o jogo contra o Coritiba só daqui a 2 semanas, vocês ainda acham que o melhor é não classificar no Paulista? Cara, eu acho que era melhor não... Eu acho que eu deveria desprezar o Paulista, ou então jogar com um time meio alternativo e ver no que dá. Mas eu duvido que o São Paulo vai fazer isso. Acho que os jogadores querem o Paulista, o Crespo quer, os jogadores querem, a diretoria quer. E no final das contas vai ser, se possível, uma taça que eu ainda acho bem difícil. O que você acha, Arnaldo? Eu também acho, eu concordo, e com esse seu diagnóstico que todo mundo lá dentro quer, e acrescenta um negócio. O jogo contra a Ponte Preta é uma grande armadilha, porque como você vai pegar o Lanterna rebaixado... Tem que ganhar. Se você não ganha e não classifica, você praticamente estraga essa boa fase. Essa fase. Você mancha. Agora, essa é uma situação, se classificar. A outra é como tratar o mata-mata que vai surgir ali em comparação com o Brasileirão, que vai estar indo para sua 4ª rodada, até que o São Paulo largou bem, né? Sim. Aí como se dá para conciliar, ou se dá menos importância, na verdade, ao estadual em relação ao brasileiro. Mas é que você falou, eu não acredito, acho que se o São Paulo for se classificando no Paulista, eles vão com o pé embaixo, com os titulares todos querendo jogar e querendo ganhar o campeonato. E o Valdenir Barros é uma pergunta que tem a ver. Entre ganhar o Paulista e se manter entre os primeiros no brasileiro, qual seria melhor? Se você me falar que na rodada final o São Paulo vai estar em 4º lugar, eu prefiro o brasileiro. Mas qual é a garantia que isso vai acontecer, né? Esse é o problema. Então, essa aliás foi nossa enquete no G4 de quinta-feira, após vitória sobre o Grêmio. O Tironi lançou o que, em geral, não só para São Paulino, né? O que seria melhor? Ganhar um estadual ou terminar entre, na verdade, os 5, não precisa nem ser os 4. Ir para Libertadores. Ir para Libertadores, direto. Fase de grupos direto, 5. Cara, eu acho que para o São Paulo o mais importante seria estar na Libertadores direto na fase de grupos de 2027. Eu também. Com um novo presidente, com outra situação e tal. Eu acho que o título estadual, claro, tem um sabor, é uma taça, mas no final do ano praticamente é esquecido diante de tantas coisas. Se você ganhar o estadual e não estiver na Libertadores, não ganha mais nada. É diferente do Corinthians no ano passado, que ganhou o estadual contra o principal rival, primeiro ponto. E segundo, ganhou a Copa do Brasil 4 dias antes do Natal. Isso. E está na Libertadores fase de grupos, entendeu? Aí, eu acho São Paulo, a meta do São Paulo num ano difícil seria, para mim, voltar a Libertadores via brasileiro. Concordo. O Thiago Brito fala, para vocês, a melhora do time passa pela chegada do Rafinha, contratações ou é apenas fase? Cara, só falar uma coisa sobre isso, uma coisa que eu acho importante, porque depois que eu reparei isso, o Crespo, ele cita o Rafinha todas as vezes. Eu não quero dizer que o Rafinha está sendo muito importante, mas ele não está... ele não está escondendo a presença do Rafinha, é isso que eu quero dizer, entendeu? Ele está sendo generoso nesse aspecto. Mas eu quero te ouvir. Eu acho que essa é uma questão. Eu acho que o Rafinha, a presença dele, a mobilização dos jogadores, a interlocução, alivia o trabalho do Crespo, deixando o Crespo concentrado em coisas mais campo. Eu acho que a chegada do Rafinha já ajudou. Agora, gente, com todo o respeito, quem está melhor é o técnico e o time. É claro, sem dúvida. Certo? O Rafinha não escala, o Rafinha não palpita. Gente, esse time foi feito pelo Crespo. Os 3 no frente, os 3 no meio. Foi o Crespo. Então, assim, o mérito é do Crespo principal e dos jogadores do São Paulo. Sim, que estão se esfolando para viabilizar taticamente a equipe e tudo mais. Eu insisto, eu não discuto que o Rafinha esteja ajudando, mas não é. O Rafinha chegou, o São Paulo jogou com o Flamengo no dia seguinte, não foi por causa do Rafinha, foi por causa do Flamengo. Sim. E acho que a vitória contra o Flamengo teve um combustível nisso tudo que a gente está falando, certo? Sim. Na confiança dos jogadores, na confiança do treinador.
Claudionei, já encontrei ele algumas vezes no Parque de Ibirapuera. Ah, é? Com o Cotia na Sula, focando no Brasileirão, dá pra ser campeão? Não. Acho muito difícil, bem improvável que seja. Mas acho que dá pra fazer uma boa campanha. Acho que eu falei pro Arnaldo ontem, indo pro jogo, no caminho, a pé, chegando no estádio, eu falei assim, hoje era muito importante ganhar, porque você muda o cenário, você muda até a presença da torcida pro próximo jogo. Porque já começa a vislumbrar uma outra coisa. Sim. Né? Sim. E aconteceu, São Paulo ganhou e jogou muito bem, né? Sim, até eu dei uma coisa, mesmo que a liderança tenha sido por horas, né? É uma coisa simbólica, ainda não tinha nem acontecido os jogos de quinta e tal. É uma sensação, a brincadeira do segue o líder por algumas horas, ou o prazer de ver o time pontuando na tabela do Brasileiro. Teve o Demetrio Vecchioli, que é o nosso colega, ele que é São Paulino, ele postou um negócio muito interessante, assim, ele falou, não deixa de ser sintomático que X dias, poucos dias, 15 dias, sei lá, depois que o Casares tomou posse, o São Paulo perdeu a liderança do Brasileiro. E que X dias depois que o Casares foi deposto, o São Paulo tenha retomado a liderança. Então, em 5 anos de Casares, o São Paulo não foi líder. Boa. Engraçado até. Helder Landim, que fim deu a rescisão do Oscar? Não tem fim ainda. Cara, certo? isso é uma questão. Aqui vai parar. Aliás, eu acho que, além disso, o Rafinha, voltando um pouco, também desafoga um pouco o trabalho do Rui Costa como executivo de futebol. Então, eu sei que, por exemplo, Rui Costa está negociando a renovação do Luciano, está negociando o contrato do Marcos Antônio, está tentando trazer um meia para o São Paulo. E essa questão do Oscar, eu vou ainda falar com ele, nós pretendemos entrevistar com calma o Rui Costa. Se é uma coisa que está até acima dele, tá via departamento jurídico, não sei o que lá, tá, de fato está se estendendo. O empresário do Oscar é um dos empresários mais viscerais no mercado. O futebolista não gosta de perder nem para o ímpar. Mas eu acho que não é que eu me iluda com. Eu acho que a postura do jogador, eu acho que, enfim, eu sei que mais importante do que a rescisão dele com o São Paulo é o estado de saúde dele, a vida dele, é o que mais importa. Mas por tudo que se envolveu com Oscar e São Paulo, desde a saída dele lá atrás, não estou dizendo para ele abrir mão de dinheiro, não, mas ele ser minimamente e convencer o empresário, minimamente maleável e generoso, claro, com o São Paulo. Concordo com você, né? Em termos de postura e tudo mais. A gente se surpreendeu muitas vezes, eu não estou pedindo a mesma coisa não, hein? Mas a gente não se surpreendeu com o Alexandre Pato. Sim, exatamente, perfeito, né? E até hoje ele posta coisa do São Paulo. Sim. O Alexandre Pato não foi formado no São Paulo, foi formado no Inter. Isso. Que o Oscar foi e deu uma banana pro São Paulo, por exemplo. Concordo. Tem um prédio do Oscar, com o nome do Oscar perto da minha casa. Um prédio gigante. Oscar em Boaba, não é isso? O edifício Oscar em Boaba. Não existe isso. Vitor Filomensky, sobre o Alisson, olha, interessante isso. O maior ganhador nessa história foi o Corinthians, tirou o jogador do rival. Isso. Boa. Sim, é isso. E, gente, eu tô vendo essa narrativa, até muitos colegas estão embarcando, de colocar no colo do Crespo a responsabilidade pelo Alisson ter ficado no limbo. Cara, gente, pelo amor de Deus, não sejam inocentes, cara. Por mais que o Crespo não tenha colocado o Alisson na prateleira principal, o argumento é que ele teria falado que ele não era das principais opções. Claro que ele não era uma das principais opções. Uhum. Com a chegada do Danielzinho, com o Marcos Antônio, com o Bobadilha. Agora, quem começou jogando contra o Mirassol? O Alisson. Com o Danielzinho no banco. Isso, o Alisson, e foi mal. Alisson, Marcos Antônio e Bobadilha. Isso, exatamente. Então, não é que o Crespo tenha chegado, eu não vou te aproveitar e treinar separado. Não tem nada disso, filho. A partir do momento que teve a sede do Dorival e do Corinthians, do Lucas Silvestre,
que os executivos fizeram, Marcelo Paz e Rui Costa, fizeram o contrato e o Alisson foi ao CT do Corinthians, não tem nada a ver com o Crespo mais essa história, cara, né? E nesse retorno, Corinthians, ninguém da direção do São Paulo, nem o Rui Costa, nem o Rafinha chegou, olha, nós vamos aqui, eu tô aqui com o Alisson, o Alisson quer dar a versão dele aqui, nós vamos tentar... Ninguém fez esse movimento, fez? Não, que a gente saiba. Quem é mais ídolo? Essa é muito boa. Caleri, Lucas ou Luciano? Cara, pra mim é o Lucas. Eu acho que o principal ídolo é o Lucas. Ganhou o título, nasceu no São Paulo. Sim. Embora os outros dois, pra mim, sejam bem importantes, cara. Figuras bem importantes. Eu acho que o Luciano vive essas... não é exatamente uma relação de amor e ódio, mas é uma... Eu prezo muito a questão da idolatria dos mais simples. Sim. Isso o Luciano tem. Tem mesmo. Inegável. Não é à toa que o setor popular clama por ele. Mais ou menos como era o Luiz Fabiano na época do Rogério Ceni, por exemplo. Sim. Ou de outros, do Kaká. Sim. Os caras gostavam mais do Luiz Fabiano que do Kaká. Sim. Guardando a proporção, né, entre... Mas eu acho assim, o Lucas e o Caleri, eu acho que eles são indiscutíveis entre o torcedor do São Paulo em diferentes níveis. Perfeito. O Luciano tem discussão, mas eu acho os três importantes e muito necessários. E acho que também é importante, existe uma química, uma simbiose entre eles. Sim, né? sim. Não existe uma relação de ciúmes Não. entre eles, pelo contrário. E pra gente fechar aqui, ó, Diga. como melhorar os públicos do ano? Abaixar o preço dos ingressos ou a torcida tem que acordar? Abaixar o preço do ingresso é óbvio, né? Pra Um mim. monte de coisas. Eu acho que o time merece, você falou uma coisa importante, o time e o técnico merecem Mais gente no... mais gente. Isso não o significa que os ingresso caras têm que baixar, sem se dúvida. esfolar. Sem Tem que dúvida baixar o preço do alguma. ingresso. Tem que incrementar a operação no metrô, mas aquilo que nós discutimos também no G4, o Corinthians não leva público grande nos primeiros jogos do Brasileiro e ninguém tá levando. O Palmeiras levou menos Sim. de 10 mil para Barueri. Então, assim, está acontecendo com a antecipação do Brasileiro, início do ano, muito jogo, uma questão de grana e de interesse. Sim, exatamente. Exatamente. Então, assim, os clubes têm que acordar para isso. Perfeito. Inclusive o Filipão aqui tá no Grêmio, nosso Ah, amigo. garoto. Deixa eu dar um toque, né, legal? Dá uma luz. Aí, já cumprimento. Nossa. Então Certo. eu acho que os clubes têm que se preocupar de fato com isso. Claro. Eles não sabiam como seria o início do Brasileiro. E é o ano inteiro. Pensa, vai ter jogo de janeiro até dezembro. Exato. Meu amigo. Não vai ser fácil. E são 38 rodadas, tá? É isso, hein? Entregamos. Grande garoto. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o São Paulo não para, ainda bem, tem mais reforço chegando, muita novidade, muita mudança, inclusive no time do Crespo. Agora, muita coisa para ser falada e eu vou atualizar tudo aqui nesse vídeo sobre todas as últimas informações, últimas notícias do nosso São Paulo Futebol Clube. Galera, chega pra cá sem enrolação, que não é brincadeira não. Nós temos o Pedro Ferreira, que no último jogo entrou no São Paulo, e o Pedrinho Ferreira, que é uma das nossas apostas para essa temporada de 2026, tanto para jogar ou para vender em relação ao planejamento da diretoria para quitar a dívida, para amortizar a dívida do São Paulo. O Pedro Ferreira tá entrando na posição do Marcos Antônio, às vezes entra na posição do Danielzinho, né? Ele entra para fazer aquela meiuca do São Paulo e continuar dando ritmo e dinamismo e principalmente qualidade para aquele meio de campo. Então o Pedro Ferreira, ele é um meia atacante, que eu falei aqui, né, que daqui a pouco ele não será meia atacante, será atacante pela qualidade dele e pela formatação do futebol moderno, mas é um cara que pode jogar de meia atacante, muito provavelmente poderá jogar de segundo volante também. Então nós que estávamos tão ressabiados com as contratações de segundo volantes, neste momento o São Paulo precisa muito dessas posições, porque como é que vai ficar? Não pode jogar tudo nas costas do Pedro Ferreira, que é uma joia, que tem que ser lapidado.
Tidico, ele tem que jogar independente. O cara, quando ele é bom, ele joga em qualquer circunstância. Eu concordo com isso também. Mas o São Paulo precisa de mais peças de reposição visando, né, as possíveis ausências ou vendas de Marcos Antônio e Danielzinho. Pelo que nós entendemos aí, né, pelo que a gente conhece de São Paulo, muito provavelmente, Marcos Antônio e Danielzinho terão um futuro, né, de venda do São Paulo pela bola que eles estão jogando. Tomara que não, mas o Flamengo já quer comprar o Marcos Antônio de todo jeito no meio do ano, já arma um bote gigantesco pra isso. O Danielzinho é um cara que tem tudo pra fazer uma ponte, porque o que esse cara joga é uma barbaridade. Então o São Paulo precisa realmente se resguardar em relação a isso. Se eles estiverem lesionados ou expulsos, quem é que joga nesse momento? E eu digo isso na questão de manter o desempenho, manter a qualidade. São Paulo hoje, eu acredito que ninguém consiga enxergar o São Paulo hoje sem o Marcos Antônio e sem o Danielzinho. O São Paulo vira refém desses caras. O São Paulo fica completamente dependente desses caras pelo futebol que eles estão desempenhando e pelo padrão tático. Temos outros bons jogadores? Temos. Temos o Lucas, temos o Luciano, temos o Caleri, temos vários outros bons jogadores. Temos o Pedro Ferreira, temos vários jogadores. Mas neste momento, nessa formatação, nessa montagem, o time do São Paulo Futebol Clube, eles são como se fosse a engrenagem do time. Eles dão toda a movimentação, eles ditam o jogo. E isso é com muita qualidade. E aqui não é só o parabéns pro Crespo que conseguiu esse encaixe técnico, não. Só que tem tudo a ver com qualidade individual. Marcos Antônio e Danielzinho são dois jogadores de muita qualidade individual. Não são jogadores que jogam mais ou menos e que deram certo num esquema tático. Muito pelo contrário. Esses caras, eles, pela qualidade deles, eles começaram a ditar o jogo, o ritmo pelo São Paulo Futebol Clube. Galera, força máxima do São Paulo. Força máxima para enfrentar a Ponte Preta. Novidade maravilhosa, né? Isso é muito bom porque não vai ter o jogo do Brasileiro. Isso é uma notícia espetacular. Eu acho que o São Paulo tem, claro que de uma certa forma resguardado, mas tem que brigar por esse Paulista. Eu tenho esperança que possa ganhar o Paulista. O Brasileiro, se vocês me perguntarem, e aí, ganha o Brasileiro? Se eu for falar como torcedor otimista, eu vou falar, nós vamos ser campeão brasileiro. Se eu for falar de uma forma mais séria, pra mim o São Paulo não briga título brasileiro, mas pode fazer muito bonito. Pode chegar em um terceiro, um quarto, pode fazer muito bonito no Campeonato Brasileiro. Não acredito que briga título pela questão estrutural, por o 2026 estar sendo um ano muito bom, mas um ano ainda de muita retomada. E tá muito bom esse começo. Foi muito melhor do que nós podíamos imaginar. Em setembro e outubro de 2025, nós imaginávamos aquele patético daquele Belmonte. 2026 vai ser muito pior, porque agora nós sabemos o que eles faziam com o São Paulo, né? Belmonte, Casares. Então o ano de 2026, ele é 1 bilhão de vezes melhor do que ele poderia ser, do que aqueles canalhas estavam projetando, aquela gentalha estava projetando, que agora ficou escancarado, que eles faziam de tudo para destruir o São Paulo. Então 2026 está muito, muito melhor do que nós podíamos sonhar. É um sonho. Ah, te digo, mas são os mesmos caras e tal, tem muita coisa para arrumar. Tem, mas já melhorou 1 bilhão. 1 bilhão já melhorou. Porque o que era aqui agora era Pedrinho Ferreira vendido por 18 milhões, Marcos Antônio já teria sido liberado para o Flamengo por 15 milhões de reais, que era gente que queria efetivamente destruir o São Paulo, que queria jogar o São Paulo no lixo. Mas o São Paulo é muito grande e essa gentalha tá longe, tá fora, não conseguiu destruir o São Paulo porque o São Paulo é muito grande. Então o São Paulo vai força total agora para Ponte Preta. Eu tenho esperança que possa sim brigar título do Campeonato Paulista. Nesse momento é o mais importante? Não é, mas um título, principalmente de Paulista, você pegando um Palmeiras, um Corinthians ali e ganhando, dá moral. É uma coisa muito importante, falando em questão de título mesmo, de valores? Não, mas é importante pela moral, pela retomada. O mais importante mesmo, na minha opinião, é o Campeonato Brasileiro. Ou tentar alguma coisa em algumas Copas, né? Mas olha o nível de conversa que nós temos agora, galera. É isso que nós precisamos. Nós estamos falando de futebol, estamos falando de competitividade. Podemos ganhar ou perder, mas agora a competitividade faz parte do nosso vocabulário. O futebol volta para o nosso vocabulário. Isso para mim é uma vitória gigantesca para nós comemorarmos demais. Galera,
Alexandre Pato fala de comprar o São Paulo. Eu te digo, que história é essa? Não é bem isso, né? Não é bem comprar o São Paulo. Mas o Pato... Perdão, gente. O Pato, em entrevista, ele fala o seguinte, né? Ele dá uma fala, né? Que futuramente ele possa entrar na administração do São Paulo. E não é em uma compra efetiva, mesmo porque a gente vê que o São Paulo... Pela ideia que nós temos hoje, claro que isso pode mudar da noite pro dia, mas pelo que nós vemos hoje, ninguém nunca vai conseguir comprar o São Paulo. São Paulo fala em uma questão tipo do Diego Fernandes aí, que parece que não vai muito pra frente, né? Mas é uma questão de investimento, uma questão de poder ajudar o São Paulo. Alexandre Pato fala em relação a isso. Seria maravilhoso, né? Porque o Pato, independente de qualquer coisa, tem aquela questão do não precisa. Pato não precisa disso pra nada na vida. Se caso ele conseguisse fazer algum investimento futuramente pelo São Paulo, é porque ele quer, é porque ele gosta do São Paulo. Nós vivemos meio que disso, né? Acabamos de ter uma melhora gigantesca pela volta do Rafinha, que é um cara que veio simplesmente pra ajudar por amor. São Paulo viveu disso, né? Hernani salvando de rebaixamento, Muricy quando volta como técnico, várias questões envolvendo isso, vários ídolos, vários medalhões. Kaká voltou pra ajudar, Lucas Moura, até mesmo o Oscar, eu vi muita benevolência, vi muita vontade de ajudar o São Paulo. Então o São Paulo, ele vive meio que disso. São Paulo, isso é meio que histórico. São Paulo, quando tá muito mal, quando tá brigando pra não cair, quando tá em um momento ruim, tem figuras que nós gostamos, que nós respeitamos, que nós confiamos pra voltar e tentar ajudar o São Paulo. Essa questão do Pato futuramente investir no São Paulo seria algo mais ou menos em torno disso. Eu adoraria ter o Pato ali nas entranhas dentro de São Paulo, porque é um cara que eu confio, é um cara que pra mim é muito melhor do que essa gentalha que tá lá. E aí seria algo parecido com o Rafinha. Seria um cara que a gente pode confiar, independente da função, se vai ser mais cadenciado, se vai ser mais administrativo, mais esportivo, a gente confia. Isso é o mais importante nesse momento de retomada do São Paulo. Galera, chegou o Cauli, baita contratação, um cara que joga demais, muita qualidade, só que tem um problema aí, problema bom envolvendo o Cauli, que vai jogar. Aonde que ele vai jogar? Ele, nesse momento, ele é a mesmíssima posição do Lucas Moura. Ele é a mesma posição do Lucas Moura, ele é um meio atacante, e o Luciano também jogava por ali. Ainda bem que o Luciano não tá mais jogando nessa posição. Se o Cauli chegasse em 2025, não ia jogar nenhum jogo, né? Com o Zubeldia lá, não ia jogar nenhum jogo, porque o Luciano era o 10, era o meio atacante. Agora isso não está acontecendo. Finalmente, ainda bem, nós estamos vendo o Luciano mais avançado. Então, dá pro Cauli jogar. E aí nós podemos ter uma troca muito grande, né? Dá pra fazer um ataque. É que aí fica, não sei, né, como é que ficaria a composição muito ofensiva. Crespo deu muito certo colocando o Lucas, Luciano e Caleri. Mas e o Cauli? O Cauli, ele é um cara que ele não é pra ser banco, não é pra compor elenco. Ele é um cara muito bom. Ele é um cara pra jogar titular. Como é que ficaria? Será que ele montaria com o Lucas, Cauli, Luciano e Caleri? Aí teria que tirar alguém lá atrás. Como é que ficaria isso? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana mesmo, porque é uma dor de cabeça boa pro Crespo, e o time do São Paulo está muito forte, está muito reforçado. É que eu sou fã, o Lucas, ele é um craque, nosso melhor jogador, né? Isso é óbvio. Nível Europa, outro nível, né? Quando ele joga, dá pra ver a diferença. Quando ele consegue jogar, e agora ele tá voltando a conseguir, dá pra ver a diferença gritante do Lucas no time do São Paulo, né? E aí, o que acontece? Mas imagine só, Marcos Antônio, Danielzinho e Cauli. Eu acho que fica muito fluido, muito forte também. Então o Crespo tem uma dor de cabeça boa pra colocar todos esses jogadores pra jogar, e aí vai conseguir, né? Agora nós podemos falar em uma situação, uma questão de elenco do São Paulo Futebol Clube. Elenco. Eu acho até que ele nem deveria jogar o jogo contra a Ponte, porque ele já vem de uma sequência de jogos muito grande, então já era para ser preservado. Mas ele então fica de fora do jogo da Ponte, e a gente aguarda maiores informações do São Paulo. Esse trauma é uma notícia menos pior, né? Se fosse alguma questão mais grave, aí sim estaria um pouco mais preocupado, mas tem que olhar para essa tabela também, né? O São Paulo joga contra a Ponte esse domingo, que é um jogo importante. Aí, caso passe no Campeonato Paulista, a gente não tem ainda definição. A gente imagina que o São Paulo jogaria no outro final de semana, né? Jogaria, então, aí no fim de semana seguinte. E aí, na quinta-feira, dia 26, pega o Coritiba. Então, tem uma distância do jogo da Ponte ao jogo do Coxa, que é o próximo jogo confirmado, de 11 dias. E aí, pode ter um jogo no meio do caminho de fase mata-mata.
então já seria um tempo para ele estar bem aí à disposição em breve, né? Perfeito, perfeito. Van, queria que você comentasse um pouco sobre essa ausência, essa possível ausência do Bobadilla nos próximos jogos, que pode ser um desfalque importante, já que vem sendo um dos titulares. Queria que você opinasse um pouco sobre a fase e o momento que vive o Bobadilla e também sobre essa lesão. A gente começou a temporada com várias preocupações, né? Os bastidores nem se fala, aí dentro de campo o time não estava correspondendo, totalmente desconectado. E uma das preocupações eram as lesões, né? O número excessivo de lesões no ano passado. E foram 10 jogos até agora, né? 7 do Campeonato Paulista e 3 do Campeonato Brasileiro. E o que surgiu no meio disso tudo foi o Luciano, ali uma preocupação, mas por fim ele, né, não foi desfalque. Aí agora o Bobadilla que vem com esse trauma, né? Então, assim, realmente as coisas mudaram um pouco, né? Porque se fosse no ano passado, era uma lesão por jogo, ou até mais, eram preocupações muito intensas em relação a isso. E não dá pra gente ficar se preocupando com isso, porque a gente acaba perdendo jogadores muito importantes por longos períodos, e assim, não dá. A gente viu quanta falta fez, por exemplo, o Calera no passado, alguns ainda que nem retornaram, né? Que o André Silva, o Ian Francisco, enfim. Então, o técnico ele tem que ter a segurança e a confiança que ele vai poder contar com os jogadores que ele tem à disposição. A gente sabe que não são muitos ainda, né? E esse setor do campo ali, principalmente que o Bobadilla está atuando agora, o São Paulo não tem muitas peças, né? Pablo Maia, a gente vem questionando a atuação dele já há muito tempo. Eu achei que ele não foi tão mal, só achei que ele tomou um cartão meio bobo ali, mas enfim, tirando isso, a gente espera que ele retorne, porque a gente precisa muito dele. A gente precisa muito que o Pablo Maia retorne, volte a jogar seu bom futebol para ajudar o São Paulo e até também para ser uma vitrine, para ele ser vendido, porque eu acho que ele merece ter essa oportunidade de jogar na Europa, enfim, construir mais a carreira, porque é um jogador muito jovem e ajudou muito o São Paulo, teve um período muito bom. Então, mas assim, torço para que o Bobadilla retorne rápido, que isso realmente seja tranquilo para se tratar, porque o São Paulo precisa dessas opções, urgentemente, né? A gente precisa de opções. Eu acho que também agora vem vindo jogadores da base, né, que estavam de férias, talvez. Vamos ver como vai ser a utilização do Crespo desses jogadores, agora com a chegada do Cauli também. O Luan chegou a ser utilizado pelo Crespo, então acho importante que esses setores. O São Paulo, realmente, se o São Paulo passar da Ponte Preta, agora só depende de si para isso, né? Vai jogar só no outro final de semana mesmo, uma dúvida que eu tinha, eu fui verificar isso. O São Paulo joga realmente só depois pós-carnaval, né? Se classificar. E vou falar para vocês, agora eu quero que o São Paulo se classifique muito. A preocupação antes era, né, de não ser rebaixado do Campeonato Paulista. Essa preocupação veio à tona nesse determinado momento. Mas o time está encaixado, está jogando bem. E eu acho que precisa dessa oportunidade. Mas assim, isso, muito do time estar jogando bem, muito do time estar entrosado, mesmo mudando algumas peças, porque o Crespo fez várias mudanças, tanto táticas, quanto também de jogadores, né, de peças dentro do elenco. É muito por isso, muito por os jogadores estarem à disposição e ele poder acionar esses atletas, né? Então, isso faz total diferença. Então, realmente é bom, né, que dos males o menor seja apenas um trauma esse do Bobadilla. Até porque ele vai disputar provavelmente a Copa esse ano. Então, a gente torce para que ele esteja bem. Ô, Gabi, antes da gente passar para a nossa próxima pauta, ontem o escolhido foi o Pablo Maia para substituir ele. Qual seria o seu escolhido? Manteria o Pablo Maia? A gente lembra que alguns jogos o Jorginho foi relacionado, é um jogador com características de camisa 8, Pablo Maia mais um primeiro volante, mas eu queria que você comentasse a sua escolha e depois a Van também, sobre quem você preferia talvez nessa próxima partida pelo menos, São Paulo podendo até preservar, né, já que depende só de si por uma classificação em frente a uma Ponte Preta rebaixada. Queria que você falasse um pouco quem seria o seu escolhido na posição do Bobadilla, Gabi. Boa, Fê, pra mim o jogo contra a Ponte tinha que ser um time bem mais alternativo, né? Então até tava comentando hoje, meu time seria Carlos Coronel no gol, aí faria uma linha ali de 4, né? Então seria Mike na direita, na esquerda o Wendel tem que jogar, né? Tem que atuar contra a Ponte, a zaga Dória e Ferrarese, iria com Luan, Jorginho e Pedro Ferreira, e aí faria as alas Luca, Ferreirinha e Tapia. Esse seria o meu time. Perfeito, perfeito. Van, quem que você escolheria para substituir o Pablo Maia nessa próxima partida? Para substituir o Bobadilla, né? Isso, perdão. Cara, acho que o Pablo Maia mesmo, acho que é a opção agora para tentar recuperar, para ele recuperar o bom futebol, ele precisa jogar, né? Então eu acho que eu iria com essa opção também. E não sei, eu fico pensando em como vai ser esse jogo, né? Como vai ser esse jogo para o São Paulo. Estou extremamente preocupada, não penso em outra coisa desde que acabou o jogo de ontem.
mas eu acho que o São Paulo tem tudo para fazer um bom jogo, né? Pelo amor de Deus, contra a Ponte Preta, já rebaixada, eu acho que o São Paulo tem que continuar, que o torcedor continue animado e na expectativa para esse jogo tão importante. Então, acho que eu ia de Pablo Maia.